Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos aqueles que estão conectados conosco para este culto online. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais esse tempo especial em que podemos estar, ó Deus, conectados para esse momento especial na Tua presença. Deus, que o Espírito do Senhor esteja movendo e agindo para que, ó Deus, a palavra possa realizar nos corações aquilo para o que Tu a destinaste e o Teu povo seja cada vez mais abençoado e fortalecido. Eu já te dou graças em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 8 até 10, onde Paulo escreve assim: No passado, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. A cada dia que passa, nós somos desafiados a buscar o entendimento do que é viver a verdadeira vida cristã. Tantos são os conceitos errados ao nosso redor, tantos são os caminhos fáceis, muitas vezes sugeridos, até mesmo no meio cristão, tantas são as ideias e ensinos que contrariam a essência do Evangelho da Palavra de Deus. E com certeza isso precisa nos desafiar a buscar o entendimento para que a nossa vida ela possa ser agradável ao Senhor e para que o nosso caminhar possa ser totalmente firmado nas verdades da Palavra de Deus. Paulo, o apóstolo, ele também estava preocupado com isso. Suas cartas nos mostram exatamente essa preocupação. Quantos temas Paulo abordou nas suas cartas, exatamente para ajudar as pessoas a terem o entendimento correto a respeito do que é vida cristã, para que, entendendo a verdade de Deus, as pessoas pudessem colocar os seus pés num solo firme e caminhar dentro da vontade do Senhor. Eu queria compartilhar um pouquinho a respeito desse trecho que eu li agora há pouco. Paulo, ele de fato está desafiando os crentes de Éfeso para que rompam com práticas antigas. No versículo 7, que eu não li, diz: portanto, não participem daquilo que eles fazem. Ele está falando das pessoas sem Deus. E ele se dirige aos cristãos de Éfeso dizendo: não participem daquilo que essas pessoas fazem, porque o que elas fazem está errado, está fora da vontade de Deus. Então Paulo, ele tenta mostrar aos cristãos de Éfeso o que é a verdadeira vida cristã, lhes dando direções e orientações com respeito a essa maneira de viver. E é claro, uma das coisas importantes que Paulo mostra é que agora que as pessoas conheceram a Jesus, elas não podem mais voltar aos erros nos quais haviam vivido no passado. Precisa agora entender um novo caminho traçado pelo Senhor e andar por ele, para que então possam conhecer o Senhor e fazer aquilo que agrada o coração do Senhor. E se nós trouxermos isso para a nossa realidade, você e eu, todos nós, um dia tivemos uma vida errada. Não conhecíamos a Cristo e fazíamos aquilo que a nossa carne gostava. E normalmente vivemos de uma forma errada, pecaminosa, contrária àquilo que Deus quer. Talvez uma descrição bem interessante de como é a vida de uma pessoa antes de conhecer a Cristo está
em Efésios capítulo 2, na mesma carta, onde Paulo, ele diz, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Uma descrição de como é a vida de uma pessoa sem Deus. Ela segue as inclinações da sua carne. E um dia todos nós andamos assim. Mas glória a Deus, por quê? Porque de repente o Senhor se manifestou a nós. Conhecemos o Senhor Jesus e a nossa vida foi transformada. Por isso o apóstolo Paulo, no versículo 8, ele diz, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Agora são luz no Senhor. Na primeira carta do apóstolo Paulo também aos Coríntios, no capítulo 2, nós temos um trecho onde Paulo fala a respeito disso. Capítulo 2, versículo 12, Paulo, ele escreve, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, nós recebemos o Espírito, por isso Paulo diz, não andem mais como vocês andavam nas trevas no passado, mas agora vivam como filhos da luz no Senhor. Então esse é o chamado, esse é o desafio de Deus para aquelas pessoas que creem no Senhor Jesus. Quando nós entregamos a vida a Jesus Cristo, o Espírito de Deus entrou em nós e Ele nos trouxe uma nova vida, transformou totalmente o nosso ser e também nos deu o entendimento de quem nós somos e daquilo que está disponível agora a nós, que somos filhos de Deus. Por isso Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque o Espírito de Deus passou a habitar nos nossos corações e consequentemente nós estamos habilitados, nós temos uma presença que nos conduz, que nos leva, que nos impulsiona a um novo estilo de vida, agora totalmente alinhado com Deus e com a vontade do Senhor. Este é o desafio de Deus para você e para mim. É isso que Paulo diz aqui, agora vocês são luz no Senhor. Nós somos luz no Senhor, por quê? Porque a luz habita em nós e essa luz chama-se Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, nós temos 2 versículos que eu gostaria de ler. Capítulo 1, no versículo 9, diz assim, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aqui se está falando de João Batista. Ele não era luz, mas ele veio para testemunhar da luz. E diz aqui, e essa luz que veio ao mundo, Jesus Cristo, e veio para iluminar os corações. Quando você entregou a sua vida a Jesus, essa luz entrou no seu coração, iluminou o seu interior e lhe transformou, fazendo de você uma nova criatura. No capítulo 8 de João, no versículo 12, está aquele versículo muito conhecido, onde Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você e eu que cremos, nós temos a luz da vida. E Paulo está falando por isso. Agora vocês são luz no Senhor.
Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. A transformação que o Senhor operou em nós, a mudança que o Senhor gerou em nós, quando nós conhecemos o Evangelho e quando o Espírito de Deus entrou em nós e mudou completamente a nossa vida. Então, nós agora somos luz no Senhor. Consequentemente, a nossa vocação, o que é? É viver como filhos da luz. É o que Paulo fala no versículo seguinte, ou no mesmo versículo, ainda no final do versículo, ele diz: vivam como filhos da luz. Esse é o desafio, que nós vivamos como filhos da luz. Mais do que nunca, nos dias que nós vivemos hoje, Deus precisa de pessoas que compreendam que elas foram salvas para viver como filhos da luz. Estamos cercados de trevas de todos os lados. Essas trevas se tornam cada vez mais densas, as pessoas se afastam cada vez mais do Senhor, enveredam cada vez mais por caminhos terríveis, e o Senhor diz: ei, vocês que me conhecem, vocês são chamados para viver como filhos da luz. E nós precisamos atentar para esta palavra do apóstolo. Ela é desafiadora, mas ela é também extremamente necessária. E para que não nos restasse qualquer tipo de dúvida, Paulo, ele aponta exatamente para alguns aspectos que são importantes a respeito do que significa viver nesta luz. E isso também é extremamente importante. No versículo 9, ele diz: porque o fruto da luz. Então, quando a luz habita em você, necessariamente essa luz, ela vai produzir algum tipo de fruto. Não tem como, por exemplo, nós acendermos uma luz e esta luz não brilhar claridade. Assim, quando alguém tem uma experiência real com Cristo, quando a luz do Senhor enche o coração de alguém, é óbvio que o reflexo, né, o brilho que deve ser agora liberado do interior desta pessoa, precisa ser luz, precisa estar em consonância com o Senhor e aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por isso Paulo, ele fala de 3 coisas importantes. Em primeiro lugar, ele diz aqui: porque o fruto da luz consiste em toda bondade. Portanto, deixar a luz do Senhor brilhar significa andar em bondade. Andar em bondade. E essa palavra bondade, ela está relacionada com o fruto do Espírito, em Gálatas 5, versículo 22, onde um dos aspectos do fruto do Espírito é bondade. Então, onde o Espírito habita, a luz vai brilhar e essa pessoa vai ser transformada e ela vai começar a andar em bondade. Ela vai ser uma pessoa boa. E olhando para uma explicação, para uma definição, bondade significa vida moral correta, significa atos de bondade, significa generosidade. Então nós que temos a Cristo, a luz do mundo em nós, nós precisamos agora ter o nosso caráter transformado e deixar que essa luz de fato nos guie, molde o nosso caráter para que nós sejamos pessoas que andem na bondade. Quanta maldade existe ao nosso redor. Terrível, terrível. E o Senhor quer levantar um povo que tem uma experiência real com o Senhor e que agora, cheia do Espírito, ande em espírito contrário, onde há ódio, rancor, mentira, engano, que nós andemos na bondade. Sejamos pessoas realmente boas. Então, nós tenhamos e, vamos dizer assim, nós cultivemos essa bondade
que é plantada em nós pelo Espírito. O Espírito vai plantar isso em nós porque é fruto do Espírito. Deixe essa bondade se manifestar. Seja uma pessoa boa em todos os níveis dos seus relacionamentos. Na família, no seu trabalho, na escola, na sua vizinhança, na igreja, onde quer que você andar. Seja uma pessoa que expresse bondade, seja uma pessoa boa. Deixe esse aspecto do fruto do Espírito fluir na sua vida. Vai impactar pessoas. Pessoas vão perceber que na sua vida existe alguma coisa diferente. E existe mesmo, porque é a presença da luz do Senhor no seu coração. Por isso, Paulo diz que o fruto da luz consiste em toda a bondade. Se você tem falhado nesse item, busque graça de Deus para mudar o seu jeito de ser, para que você possa manifestar essa bondade em todos os seus relacionamentos. Segundo aspecto que Paulo fala aqui, ele diz que o fruto da luz consiste em toda justiça. Em toda justiça. O termo grego usado aqui significa retidão, significa equidade, justiça. Aqui está em foco a perfeição de Deus, sem a qual ninguém verá a Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 12, o autor da carta, ele nos fala algo muito forte, muito importante. 12, no versículo 14, diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos viver a santificação, e um dos aspectos dessa vida santificada é viver na justiça. É um desafio e é necessário que nós o façamos, porque disso depende a nossa própria comunhão com o Senhor. Então, uma vez nós tendo passado pelo processo da justificação, nós precisamos viver a vida cristã de uma forma reta e agradável ao Senhor. Por isso, um dos aspectos aqui, do fruto da luz é vivermos na justiça, em toda a justiça. Não é fácil, não, porque nós vivemos num mundo de injustiças, de maldades, de traições, de vinganças. E é nesse contexto que nós somos chamados para viver em toda a justiça. Para que você possa fazer isso, para que eu possa fazer isso, nós precisamos estar muito bem unidos ao Senhor. Precisamos ter uma vida de muita intimidade e busca do Senhor, para que Deus, pelo Espírito, nos habilite, eu diria até antes, nos dê o entendimento e depois nos habilite para a gente poder viver esta vida exatamente como o Senhor deseja que nós vivamos. E o terceiro aspecto que Paulo menciona aqui, que o fruto da luz consiste em toda a verdade. Toda a verdade. Aqui está em foco a verdade moral. Compreende? Nós sermos pessoas moralmente verdadeiros. Isso tem a ver com sinceridade e com integridade. Que desafio, não é verdade? Deus quer pessoas sinceras. Deus quer pessoas íntegras, inteiras no aspecto moral, transformadas totalmente pelo poder de Deus. Isso vai contrastar com o quê? Com falsidade, com hipocrisia, com mentira. Essas coisas têm que ser lançadas fora da nossa vida. Nada de falsidade, nada de hipocrisia, que é uma vida de aparências, mas não verdadeira. Nada de mentira. Não podemos mais mentir, porque nós somos agora filhos de Deus. E quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, meu Deus, é exatamente isso que nós vemos cada vez mais. E como tudo isso precisa ser restaurado, como tudo isso precisa ser reconstruído. E Deus
que ele deseja? Ele deseja levantar um povo que conheça o Senhor, que tenha a luz de Deus brilhando no seu interior e que realmente se esforce para entender e viver cada vez mais a vida cristã, praticar, manifestar esse fruto da luz que Paulo ensina aqui na nossa palavra. E no versículo 9 diz, porque o fruto da luz consiste, aliás, já falei 10, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Nós temos um desafio de descobrir o que é agradável ao Senhor. É um desafio nós descobrimos o que é agradável ao Senhor. Como você pode descobrir o que é agradável ao Senhor, o que realmente agrada a Deus? Você vai encontrar isso aonde? Nas Escrituras. Então, sempre de novo, nós somos chamados de volta a nós lermos e meditarmos na Palavra de Deus. É ali que nós vamos descobrir o que é agradável ao Senhor. Você e eu somos desafiados a descobrir o que é agradável ao Senhor. Por quê? Porque nós somos a luz do mundo e nós temos a luz do Senhor no nosso interior. Então, queridos, com certeza é um texto simples, mas que nos desafia muito. Paulo, primeiramente, ele fala da necessidade de nós nos desligarmos daquilo que nós fazíamos antes. Nós não podemos mais compactuar com as coisas erradas que ainda pessoas ao nosso redor que não conhecem a Deus praticam. Nós não podemos mais ser coniventes e muito menos participantes destas coisas, porque a luz do Senhor habita nos nossos corações. E essa luz necessariamente precisa nos levar à prática de frutos, de um outro estilo de vida, que Paulo especifica aqui em 3 aspectos: bondade, justiça e verdade. Imagina se nós só vivermos esses 3 aspectos, que testemunho, que impacto nós estaremos causando no meio onde nós convivemos. Nós temos pessoas bondosas de verdade. Nós sermos pessoas justas de verdade. Nós sermos pessoas que somente vivem e falam a verdade. Esse é o desejo do Senhor. Por isso, que você faça uma avaliação da sua própria vida, entenda, há uma luz em você que se chama Jesus. O Espírito de Deus habita no seu coração. E Ele é aquele que vai lhe habilitar para você manifestar esse fruto. Tenha esse desejo. Busque o Senhor e, de fato, esforce-se para viver nessa luz, para viver uma vida de bondade, de justiça e de verdade. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Pai, mais do que nunca nós precisamos refletir sobre aquilo que o apóstolo fala. Senhor, nos ajuda a nós olharmos para a nossa própria vida com muita sinceridade e avaliarmos o nosso procedimento, nossas ações, nossas reações, nosso comportamento, para ver se está alinhado com aquilo que o Senhor deseja para os seus filhos, com aquilo que o Senhor ensina na sua palavra, que é desafio na vida daqueles que creem. Por isso, Deus, em nome de Jesus eu oro, que o Senhor libere uma porção cada vez mais nova e maior do Espírito Santo na vida de cada um que está conectado conosco nesta hora. Senhor, leva o teu povo a entender aquilo que o Senhor fez na sua vida. Pai, leva o teu povo a entender aquilo que o Senhor espera dos teus filhos.
Pai, e ajuda, Deus, o teu povo a de fato viver esses princípios que o Senhor, ó Deus, tem liberado e ensinado na sua palavra. Santifica a tua igreja, Deus, nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a sua participação neste culto e desejar para você as mais ricas bênçãos do Senhor Jesus.